Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tranquilos e tranquilas, né? Nessa situação inusitada e nova que nós estamos vivendo, beleza? Bom pessoal, eu resolvi reenviar essa aula para vocês porque eu não fiquei muito contente com o resultado na segunda-feira, né? Eu não tinha conseguido me organizar minimamente, né, do ponto de vista técnico do recurso, tá, para conseguir me comunicar com vocês. Então eu resolvi refazer, né, acompanhando aqui alguns slides, né, algumas imagens, para que a gente consiga visualizar melhor esse conteúdo, né, já que nós estamos lidando com noções espaciais, com cartografia, né, com representações da realidade. Então é importante a gente visualizar aquilo que está sendo explicado, aquilo que está sendo trabalhado, tá bom? Bom, lá na apostila, pessoal, nós estamos falando das aulas 6 e 7, né? Projeções cartográficas e cartografia digital, que foram aqueles dois videozinhos, as duas explicações que eu encaminhei para vocês na segunda-feira, tá bom? Então aqui a gente consegue aprimorar, né, e fazer essa comunicação mesmo à distância, legal? Bom, pessoal, então vamos lá. Projeções cartográficas, como eu havia comentado com vocês, são técnicas que conseguem realizar a transferência, né, da realidade para uma representação. Então, um conceito mais completo, né, é a transferência da rede de paralelos e meridianos que envolve o planeta, né, de forma imaginária, tá? Lembre-se disso, são linhas imaginárias que contemplam o planeta, para um plano, para uma superfície plana, né? Ou seja, a representação, o mapa, uma carta, um planisfério, né? Uma representação que seja plana, beleza? Aí nós temos as chamadas superfícies de projeção, que são basicamente três. Não são somente estas, existem outras, né? Lá nos exercícios da aula 6, ele apresenta outras possibilidades, tudo bem? Mas elas partem desta base, ou seja, dessas três. Então, adequações dessas projeções podem proporcionar outros tipos de mapas, outros tipos de representação, mas elas estão sempre ligadas a esses três tipos, né, de superfícies de projeção. Legal? Então nós temos a chamada projeção cilíndrica, em que você vai imaginar um cilindro envolvendo o planeta, cilindro este composto pelos paralelos e meridianos. Aqui na imagem isso fica muito claro, tá? Então estas linhas aqui, ó, no sentido leste-oeste, são os paralelos. Essa mais forte aqui, lembram? É o Equador, tudo bem? Então a linha do Equador, as linhas paralelas ao Equador, nós denominamos de paralelos. E os meridianos, ó, esse meridiano central aqui é Greenwich, tudo bem? Os meridianos são aquelas linhas que ligam de um polo a outro, tá? Ou seja, do polo norte ao polo sul, tudo bem? Na projeção cilíndrica, pessoal, paralelos e meridianos compõem ângulos retos, tudo bem? Percebam, né? Ângulos perpendiculares, tá? Ou seja, ângulos retos, tá? Isso é muito importante a gente perceber. Essa projeção, pessoal, ela é interessante porque ela consegue uma representação de todo o planeta, tá? Mas ela traz alguns problemas, principalmente as distorções. Lembra que a gente comentou, pessoal? As distorções aumentam a partir da linha do Equador. Por quê? Porque o cilindro toca o planeta, observe, ó, o ponto de tangente é a linha do Equador. Então, mais próximo da linha do Equador, as distorções são menores. Quanto mais distante ao norte e ao sul da linha do Equador, maiores as distorções, tudo bem? Então ela é uma projeção interessante, porque ela consegue, né, representar a totalidade do planeta, mas ela traz esse problema. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto maior a distância em relação à linha do Equador, maiores serão as distorções. Já adiantando um ponto, né, pessoal? A projeção cilíndrica é aquela utilizada tanto para Mercator quanto para Peters. Tudo bem? Guarda esses nomes aí que a gente vai precisar deles. A outra superfície de projeção é a cônica. Então, olha só,
um cone envolvendo o planeta. Tudo bem? Nesse caso, parte do planeta, tá? Então você pode ter um cone aqui no hemisfério norte e um outro cone aqui no hemisfério sul. Montando esse mapa, juntando os dois produtos, né, desses cones, você tem uma representação de todo o planeta. As projeções cônicas, pessoal, elas trazem algumas características importantes também. Olha só, os paralelos, eles vão formar círculos concêntricos, tá? Então, os paralelos, eles formam círculos concêntricos, né? O que são círculos concêntricos? Todos possuem o mesmo ponto central, beleza? E os meridianos, eles se unem no ponto central. Então, os meridianos, eles se iniciam na extremidade e se unem no ponto central, beleza? Convergem para o ponto central. Bom, essa projeção, observe bem o mapinha que a gente tem aqui, ó. Ela é ideal para zonas temperadas, médias latitudes, ok? Ou seja, olha só, aqui essa região um pouco mais ao norte, aqui está a linha do Equador, tudo bem? Aqui você tem os trópicos, né, no caso o trópico de Câncer, e o círculo ártico, tudo bem? Então essa projeção ela é ideal, ela é mais adequada para regiões temperadas, legal? Por quê? De novo, observe o ponto de tangente. O cone toca, pessoal, o planeta nas regiões temperadas. Então ali as distorções são menores. Legal? A outra é a chamada plana azimutal. Tudo bem? É um plano, ó. É um plano que toca o planeta. Nesse caso, ele toca no Polo Norte. Então ela é chamada plana azimutal polar. Tudo bem? Bom, percebam que os paralelos compõem círculos concêntricos, beleza? Então eles compõem círculos concêntricos da mesma forma que a projeção cônica. Porém, os meridianos irradiam, eles partem do ponto central, tudo bem? Ao contrário da cônica. Na cônica, os meridianos convergem, eles se unem no ponto central. Na plana, eles partem do ponto central. Tudo bem? Isso é bem importante, tá? Esse tipo de projeção, ela é ideal para as regiões polares, tudo bem? Percebam aqui, ó, onde ele toca, no polo. E elas são ideais para navegação aérea, navegação marítima, tá? Justamente essa ideia do azimutal, que ela vai dar direções e distâncias bem precisas, beleza? Então, cilíndrica, cilindro envolvendo o planeta. Cônica, cone envolvendo o planeta. Plana, plano tocando o planeta. Belezinha? Super importantes, tá? Bom, aí a gente começa a entender aqui algumas mais específicas. Esse é o mapa de Mercator, né? O Mercator, pessoal, é uma projeção, como eu já comentei com vocês, cilíndrica, então um cilindro envolvendo o planeta. Ela é equatorial. O cilindro toca o planeta na linha do Equador. E esse termo aqui é muito importante, ó. Conforme. Legal? Então ela é cilíndrica, equatorial, conforme. O que significa esse termo? Lembram? É fiel aos contornos, às formas dos continentes. Porém, o Mercator distorce as áreas. Lembra daquela comparação que eu costumo colocar, pessoal? Essa é a Groenlândia e aqui é a América do Sul. Inclusive é a comparação do exercício que nós temos nessa aula. Então percebam que a Groenlândia, pessoal, ela está gigantesca. Olha o Alasca aqui, ó. O Alasca é maior do que a Amazônia e na realidade não é, tá? Então é uma distorção muito significativa nas áreas. Porém, os contornos, as formas dos continentes são fiéis, beleza? Essa projeção, esse mapa, pessoal, é um mapa construído ali, ou elaborado no contexto das grandes navegações, tá? Por isso essa preocupação com os contornos, legal? Ou seja, para o melhor conhecimento das áreas conquistadas no processo de expansão marítima europeia, no processo das grandes navegações, beleza? Ele é eurocêntrico, veja como a Europa tem uma posição central,
e privilegia o hemisfério norte, porque ao distorcer as áreas, quanto mais distante da linha do Equador, supervaloriza o hemisfério norte. Belezinha? Super importante, tá? O Mercator é muito comum em vestibulares. Em oposição ou em contraposição ao Mercator, nós temos o Peters. O Peters ele é mais recente, tá? O Peters vem aqui do século 20, próxima década de 70, tá? De 1970. Ele é também cilíndrica, ou a projeção de Peters também é cilíndrica, equatorial, mesma coisa que o Mercator, né? Um cilindro formado por paralelos e meridianos que toca o planeta na linha do Equador. Só que ele é, olha só esse termo aqui é super importante, equivalente, tudo bem? Equivalente. Qual é a preocupação do Peters? As áreas. Então o Peters privilegia áreas, tudo bem? Mercator privilegia contornos, formas. Peters privilegia áreas. Legal? Isso é muito importante. Porém, os contornos no mapa do Peters, eles são distorcidos. Por isso que você tem esse mapa, olha só, que dá a impressão de estar esticado, tudo bem? Ele não está esticado, né? Ou seja, ele privilegiou as áreas e distorceu os contornos. E aí ele toma esse aspecto, tá? Bom, quando você bate o olho nesse mapa, pessoal, qual que é a primeira região que você vê? Olha só, grande destaque para o continente africano, né? Por isso ele é chamado de terceiro mundista e por isso ele é uma contraposição ao Mercator. O Mercator privilegiou o chamado mundo desenvolvido ao supervalorizá-lo, tudo bem? Enquanto que o Peters privilegiou o chamado terceiro mundo. Terceiro mundo porque vem do contexto histórico, né? Contexto da Guerra Fria, primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Esse mundo subdesenvolvido como nós conhecemos comumente, beleza? Então você tem aí posições ideológicas, né? Políticas ideológicas nos mapas de Peters e Mercator. Como eu disse, é super comum o vestibular cobrar esses dois mapas, normalmente comparando um ao outro, tá? Então tenha cuidado, tenha carinho em relação a esses mapas aqui. Bom, a outra, né, outro exemplo de aplicação dos planos de projeção é a chamada plana azimutal polar, né? Então, como eu disse, olha lá, é um plano tocando o planeta, nesse caso, no Polo Norte. Como é que eu sei que é o Polo Norte aqui, pessoal? Ora, simples, né? A gente observa os contornos continentais. Olha aqui, ó, Estados Unidos, Alasca, aqui a Rússia, Europa, Mar Mediterrâneo, né? Ó, aqui a Índia, tá? China. Então você percebe que é o Polo Norte, tá? Isso é super importante. É aquele famoso mapa da ONU, também já caiu algumas vezes em vestibulares, né? Então, plana equidistante, tá? Isso é muito importante. Polos na porção central e a distorção nas extremidades. Então, quanto mais distante do ponto de tangente, maior é a distorção. Beleza? Super importante também. Lembra? É o mapa da ONU. Bom, eu trouxe uma outra aqui, pessoal, a título de ilustração. Lembra que eu mandei para vocês uma imagem, né? Na verdade, eu fiz uma foto, né, de um atlas, daquele atlas que eu carrego para a sala de aula, com várias projeções para poder complementar. Mas essa aqui eu resolvi trazer, que é a projeção de Robinson, porque ela é uma projeção bem comum, tá? Tanto é que, olha, eu peguei o mapa lá no IBGE. Por que ela é comum? Porque o Robinson, ele vai adaptar a projeção cilíndrica. Ela é chamada de afilática. O que é essa ideia de afilática, né? Olha, os meridianos, ele torna elipses, ele dá uma curvatura aos meridianos, legal? Então ela é arbitrária, por quê? Porque é um critério dele, ele escolheu, ele quis fazer assim, tá? E afilática, porque ela vai ter essa forma, tá? Próxima à elipse, né? Uma das formas aproximadas do nosso planeta. Então, os paralelos continuam retos, né? Então, olha lá, aqui o Equador, os irmãos do Equador são chamados de paralelos, mas os meridianos, eles têm essa forma em elipse. Legal? Super importante. Qual o objetivo aqui, pessoal? O objetivo do Robinson foi ser o mais didático possível. Então, é um mapa que diminui, ó, até destaco aqui,
Diminui. Ele não elimina as distorções. Ainda temos distorções no mapa do Robinson, mas as diminui, justamente porque busca esse caráter didático, né? O mapa que você observa com certa fidelidade, né, em relação à realidade, beleza? Então esse eu trouxe para a gente perceber uma adequação de uma daquelas, a mais comum, que é a cilíndrica. Lembra? O termo arbitrária significa que é uma escolha dele. Ele quis fazer assim, ou seja, cilíndrica afilática, né? Tornando os meridianos elipses, ok? O que vai aproximar da forma do nosso planeta, belezinha? Então, outra importante. Lembra naquele complemento que eu mandei para vocês lá, tá? Tem várias projeções super importantes, é bom a gente conhecer. Bom, aqui, pessoal, é um conceito da aula anterior, mas como a gente não tinha uma imagem desse conceito, eu resolvi trazer aqui para vocês, que é uma técnica cartográfica chamada anamorfose, tá? A anamorfose é uma distorção proposital. Então, o mapa ele é distorcido propositalmente. Ou seja, para atender determinados objetivos, essa distorção ela é promovida. Técnica cartográfica que apresenta distorção proposital, pois visa valorizar determinado dado ou aspecto da realidade. Aí tem os exemplos aqui, né? Olha só, então, deixa eu pegar um mais extremo aqui, ó. Por exemplo, o PIB, ok? Esse aqui. Então você vai perceber que ele dá uma legenda aqui em cima, ó, as cores, ok? Das regiões, então os estados em verde são os estados do norte, os estados em amarelo são os estados do sudeste, enfim. E aí ele vai, a partir de um critério escolhido, ou seja, o PIB, demonstrar ou comparar os estados do Brasil. Então, olha só, esse amarelão grandão aqui é São Paulo, é o maior PIB, acompanhado do Rio de Janeiro. Logo após nós temos Minas Gerais. Percebam os estados do norte, né, que apresentam PIBs inferiores ou bem inferiores. Eles diminuem, tá? Um outro exemplo aqui, ó, quer ver? Bem interessante. A gente vai conseguir perceber claramente. Ó, por exemplo, número de veículos. Número de veículos. Olha que interessante. Essas linhas aqui ó, que quase desaparecem são os estados do norte. Aqui nós temos o sudeste, entenderam? Então você consegue perceber com facilidade, com clareza, o aspecto que ele quer representar. Por quê? Porque você promove uma distorção e essa distorção permite a comparação entre as regiões, nesse caso, as regiões do Brasil, os estados brasileiros. Então isso é anamorfose, tá? Pode ser, por exemplo, em quadradinhos, já vi também, né? Formas geométricas retas, né? É anamorfose do mesmo jeito, beleza? Aqui temos os dois exemplos, ó. População islâmica, aqui é o mundo, né? População islâmica, olha que interessante. Oriente Médio, Ásia, Norte da África, ou Indonésia, olha que interessante, onde nós temos maior concentração de população islâmica ou muçulmana. Esse aqui é melhor ainda, ó, esse aqui de baixo. Armas nucleares. Essas linhas aqui, ó, são regiões, são países que não possuem armas nucleares. Tudo bem? Enquanto esse, ó, Estados Unidos, Rússia, a Inglaterra, a França, a Índia, a China, tudo bem? Então esses possuem armas nucleares, eles ganham relevância, eles aparecem muito mais do que os demais. Legal? Então é uma forma, repito, de você visualizar facilmente as informações, tá? Bom, isso aqui também a gente já comentou, são as curvas de nível, tá? Eu trouxe esse daqui só para ilustrar um pouco melhor. O conceito de isoípsa, tá? Isoípsa é o mesmo que curva de nível, né? Então a curva de nível é uma forma de representação da topografia, ou seja, da irregularidade do relevo, tá? Aqui nós temos um perfil topográfico e aqui uma carta topográfica, legal? Perfil topográfico, carta topográfica, tá? São os dois produtos provenientes da isoípsa ou das curvas de nível, tá? Lembrando que a isoípsa é uma linha composta por pontos de mesma altitude, legal? O que significa? Toda a extensão da linha possui a mesma altitude. Olha só, essa primeira linha aqui, ó, toda ela possui 100 metros.
A segunda, toda ela possui 120 e assim sucessivamente. Então você percebe que é um morro, uma elevação. Olha como aqui fica muito nítido. Então você vem da primeira linha de 100 metros até a última linha de 200 metros. Esse morrinho nosso aqui tem um pouquinho mais de 200 metros, tá? Mas a última isoípsa, a última linha é de 200 metros. Aqui tem uma outra carta topográfica, que a leitura é a mesma, né? Essa linha vermelha em destaque aqui, por exemplo, ó, você vai acompanhando, ó. Percebam que toda ela possui a mesma altitude, tudo bem? Quando não possuir, quando tiver uma ligeira diferença, ele vai dar o dado. Olha só, essa é a linha de 300, né? Só que aqui ela tem 303, legal? Aqui ela tem 301. Então, quando tiver uma pequena diferença, para adequar o mapa, para você conseguir produzir o mapa, essa informação ela vai aparecer, legal? Detalhe importante, pessoal, como é que a gente faz a leitura da curva de nível de uma carta topográfica? É a proximidade das linhas. Então, por exemplo, ó, esse rio, o rio R, legal? Ele corre, pessoal, daqui para cá, tudo bem? Então é um rio que corre de nordeste para sudoeste. Como é que eu sei disso? Essa linha aqui, ó, essa setinha aqui, essa indicação de norte. Então, norte, sul, leste, oeste. Aqui, entre o norte e o leste, nordeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Então, meu rio corre do nordeste para o sudoeste. Tudo bem com isso? Como é que eu sei? Porque aqui é mais alto. Ó, 343 metros, 173 metros. Então, os rios correm sempre da nascente para a foz. Isso é super óbvio, eu sei, mas a nascente ou alto curso para a foz ou baixo curso. Tudo bem? Então eu sei que o meu rio corre desta região para esta região. Essa região aqui, pessoal, portanto, é a margem direita. E essa região aqui é a margem esquerda. Como é que eu sei disso? Você se posiciona na direção do rio, na direção de escoamento, tá? Então o rio ele corre daqui para cá, tudo bem? Olhando daqui para cá, essa é a margem direita, essa é a margem esquerda. Bom, por que eu estou colocando isso, pessoal? A margem esquerda é mais íngreme, né? O relevo é mais acentuado. A margem direita, o relevo é menos acentuado, é mais suave. Como é que eu sei disso? Percebam a proximidade das linhas. Aqui as linhas são mais próximas, relevo acentuado, o morro é forte. Aqui as linhas são mais distantes, relevo suave, o morrinho é fraquinho. Beleza? Então é assim que você realiza a leitura das chamadas curvas de nível, das cartas topográficas, tá? E para encerrar, pessoal, aquela aulinha de cartografia digital, né? Em que você tem basicamente dois conceitos, o de sensoriamento remoto e o de sistemas de informação geográfica, tá? Então, sensoriamento remoto, você vai lembrar, obtenção de dados à distância. Então, você tem um satélite, esse satélite ele vai captar informações, obviamente, à distância. Um avião, à distância, um drone, um balão, tá? Enfim, esses equipamentos que conseguem captar as imagens à distância. Nós chamamos de sensoriamento remoto, tá? Eles vão captar como, pessoal? Por exemplo, pela reflexão, pela coloração, pela densidade, tá? Das áreas onde as imagens são feitas. Então, vamos ilustrar isso. Uma área de vegetação com uma área de pastagem. Na vegetação a densidade é maior, na pastagem a densidade é menor. Ele capta essas diferenças, tá? A coloração, a reflexão, tá? O calor emitido, tá? Então tudo isso o sensoriamento remoto ou esses equipamentos conseguem captar informações. Essas informações elas são fornecidas para os SIGs, Sistemas de Informação Geográfica. Aqui nós temos softwares, né? Ou seja, programas de computadores que vão trabalhar essas informações. Legal? Então, o sensoriamento remoto, o equipamento de sensoriamento remoto capta a informação,
fornece para o SIG que trata essa informação, que trabalha essa informação. Olha lá, conjunto de informações espaciais que alimentam softwares que permitem e facilitam a análise, gestão ou representação do espaço e fenômenos que nele ocorrem. Tudo bem? Exemplos aqui, né? O próprio satélite, que é um equipamento do sensoriamento remoto, o GPS, o Google Earth, hoje você tem o Waze, né? Dentre outros, tá? Bom, a cartografia digital, ela cumpre uma série de papéis, que eu comentei com vocês naquele outro videozinho, né? Ela é muito utilizada atualmente, né? As informações georreferenciadas, né? Geoespaciais, elas são super geolocalizadas, ou melhor, elas são hoje super utilizadas em vários setores, né? Desde a ciência, comumente, até setores de uso civil. Acabei de dar um exemplo, o Waze, né? Um aplicativo como Uber, dentre vários outros, publicidade, né? Todos eles vão usar esse tipo de tecnologia espacial. Tudo bem? Belezinha, pessoal? Então espero ter melhorado, né, um pouco mais essa explicação, né? Como eu disse, eu não fiquei contente com a explicação de segunda-feira e procurei adequar aqui tecnicamente para conseguir falar com vocês um pouco melhor. Beleza? Pessoal, um abraço, até a próxima.